Olá, nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E já vamos aqui falar sobre o entrevistado desta noite. Vamos colocar aí a foto do nosso convidado de hoje, que é um entusiasta do marketing, dos eventos e dos desafios ao ar livre. Atua com estratégia e criatividade no Grupo Matos, além de ser uma das mentes à frente do Ultramarcho, o maior circuito trail run do Centro-Oeste. Mas não é só nos bastidores que ele se destaca. Apaixonado por corridas, ele já concluiu 3 maratonas e está se preparando para um novo desafio. Sua primeira ultramaratona montanha, ainda em 2025. E é por isso que a gente diz aqui, então, boa noite, Marcos Vinícius Castro Alves. Boa noite, Elias. Um prazer. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Evidentemente que é um nome forte, né? Marcos Vinícius Castro Alves. Esse Castro Alves vem do lado... Pai e mãe. Pai e mãe? Mas vem lá do Castro Alves. Do Bahia, o poeta. Do poeta, Vem cá, me diz uma coisa. Você é um entusiasta, né, dos desafios ao ar livre. Você trabalha com estratégia criativa no Grupo Matos? Como é que é? Também, como é que você trabalha? Trabalho na parte de marketing do Grupo Matos. Sim. Né? Então, o Grupo Matos é um franqueado em Cuiabá, Várzea Grande, né? Boticário, Eudora, quem disse Berenice. Então, somos um franqueado aqui, o Grupo Matos. Sim, exatamente. E aí tem muito trabalho aí pela frente, né? Isso é sempre um desafio, né? Sempre. No varejo, dinâmico, revendedores, né? Então, a gente tem uma área de atendimento aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, né, com 21 lojas, 400 distribuições de atendimento a revendedores, canais online. Então, é uma demanda grande também. Agora, falando aí do evento da corrida Ultramarcho, de onde vem esse nome Ultramarcho? Ultramarcho, Elias, ele surgiu de uma provocação, né? Nós surgimos a partir de uma operação turística ali no Rio Claro, onde os meus sócios e fundadores da empresa, o Tomil e Maria Rita, ela jornalista e ele dentista, queria uma vida mais pacata, sair daqui de Cuiabá, se mudaram para Chapada e viram uma oportunidade de explorar a área turística ali com passeios nos finais de semana, vislumbraram uma área ali dentro do Rio Claro, próximo ao Rio Claro, e iniciaram uma operação turística chamada Tribo do Remo. Dentro dessa oportunidade de desenvolver o turismo ali, eles, logo após o No Limite, que aconteceu isso no ano 2010, por aqui no Mato Grosso, eles visualizaram uma oportunidade de explorar com a canoagem ali no Rio Claro. E aí montaram essa operação chamada Tribo do Remo, e uma forma de fomentar esse turismo na região ali, na localidade, falou assim, vamos trazer os atletas, né, deixar isso de ser um turismo e trazer os atletas, os entusiastas que já existem, né, de corrida e mountain bike, para que eles possam se aventurar também com o caiaque, que era o principal produto turístico que eles tinham ali, que era descer pelo Rio Claro, né, um passeio muito bonito, num rio majestoso que a gente tem aqui banhado em Cuiabá, né, que nasce em Chapada e vem aqui a Cuiabá. E dentro dessa oportunidade de se criar um evento, trouxemos aí essa provocação do Ultramarcho, que como é uma prova muito esportiva, ele nasceu com uma prova muito esportiva, então os atletas eles tinham que remar, correr e pedalar, surgiu trazendo uma coisa que já existia para fora, nos grandes eventos internacionais, Ironman, Ultraman, trouxemos essa abreviação, né? Se apropriamos disso. Abrasileiramos, exatamente isso. Ultramarcho. Para ficar uma coisa mais nossa. Exatamente, né? Uma coisa de força também, né? Com um evento muito esportivo. Uma coisa que já existe fora, nós abrasileiramos essa linguagem, né? Das provas que a gente chama de endurance, né? Vem cá, eu fiquei agora curioso. Como é que está a situação do Rio Claro? Ainda está navegável? Dá para fazer navegável, bastante. A gente tem passeios regulares aos domingos, né? Um passeio de 4 quilômetros, um passeio lindo que contempla toda aquela beleza. Ainda é um rio muito próximo a Cuiabá, mas ainda intocável, a gente fala. Grande parte dele, tanto o Rio Paciência quanto o Rio Claro, ainda existem partes ali muito
muito livres ali, muito intactas ainda, né? Sem impacto aí. Sim, então, sim. E além de navegáveis, né? Ele é um rio tranquilo, é um rio com umas quedinhas, que proporcionamos aí um passeio para a família, desde criança até idoso, com maior segurança. Ele não é muito rápido, não? Eu achava que ele fosse um rio muito rápido. Dentre os existentes ali, né? O Cochipó está um pouquinho mais para frente, quando ele se junta com... Ele é um rio, ele tem umas corredeirinhas que ele se torna em alguns trechos mais rápido. Você tem que ter um pouco de perícia, né? Dentro da canoagem tem do nível 1 ao 5. Sim. Lá você tem trechos basicamente que contemplam nível 1 e 2 máximos. Aí você não tem as corredeiras, você vai num espaço onde você vai tranquilo, como que é? Não, você pode... Sim, pode, né? É um 4 quilômetros de rio, então você tem por todo tipo. Você tem áreas mais calmas do rio e tem essas corredeirinhas, que são mais rápidas, né? Mas é tudo tranquilo, assim, não tem nada perigoso que remete a perigo. Sim. Agora, qual que é a composição do ultramacho? Qual que é o caminho que você segue? São quantos quilômetros? Nós nascemos, então, com essa prova de endurance, muito esportiva. Ao longo do tempo, era obrigatório dupla ou quarteto. Sim. E necessariamente precisaria ter uma mulher. Ao longo do tempo, a gente viu que as pessoas ficaram um pouco mais individualistas, principalmente no esporte. Por exemplo, se eu estava treinando com o Elias não estava no mesmo ritmo que eu já tentava descartar o Elias para que pudesse buscar parceiros mais fortes, porque virou algo mais competitivo. Sim. Então, ao longo do tempo, a gente percebeu, né, muito pelo feedback também, que os atletas queriam coisas solos, né? E aí a gente veio abrindo mão, a gente tinha uma complexidade dentro de uma operação de canoagem, bike, corrida, de áreas de 50, 60, 70 quilômetros de cobertura, né? Então, toda a infraestrutura, toda a logística, a segurança. E aí, ao longo do tempo, a gente veio diminuindo essas operações, esses eventos muito esportivos. Passamos a realizar somente corrida e bike. E desde o ano passado, a gente só faz corrida. Dessas mudanças, né, que foram significativas, nós estamos com 13 anos, a gente foi ajustando essa rota ao longo dos anos. Tínhamos provas de 12 e 21. Também percebemos uma oportunidade de trazer o público entrante, aquele que quer o contato, que quer uma contemplação. Então, hoje, todos os nossos eventos são de corrida somente, né? Corrida em asfalto agora, que pela primeira que a gente estamos fazendo nesse final de semana, e também corrida em trilha, que é a nossa característica. Sim. Mas de entrada, a gente tem uma prova de 5 a 6 quilômetros, aí temos 10 ou 12, 21 e dependendo da prova, que é a nossa maior prova, temos 42. Então trabalhamos aí com 4 modalidades, uma iniciante, uma média, uma intermediária e uma mais avançada. Vem cá, 12 e 21. 12 era 12 quilômetros? 12 quilômetros. Aí 21 quilômetros. 21 quilômetros. Agora vocês vão até, você falou uma escala aí. De 6, 12, 21 e 42. 42 já é uma mini maratona. Já é uma maratona. Já é uma maratona. Já é uma maratona. Mini maratona a partir de que... meia maratona meia é a maratona 21. 21. Certo. Exatamente. Mas essa que vocês vão fazer no fim de semana, ela é asfalto? Ela é asfalto. Ela é o primeiro evento... Mas não é ultramacho? É um evento ultramacho. Sim. É um evento ultramacho que a gente se caracterizou como corrida em trilha, sempre na natureza. Mas a gente está fazendo agora o primeiro evento de asfalto. Nós já produzimos outros eventos de asfalto, mas para a área corporativa, agora a gente faz um evento próprio nosso, como meia maratona com 100% asfalto, dentro de Chapada dos Guimarães. Sim. Só que também a meia maratona é o que encabeça e dá nome ao evento, mas a gente tem provas de 5, 10 e 21. Sim. Vem cá, pois isso quer dizer que o nome virou uma marca. Ultramacho é uma empresa? É uma empresa. É uma empresa. É uma empresa de eventos, uma produtora de eventos esportivos, é uma marca. Não é só uma corrida. Não é só uma corrida. E ela funciona em Chapada dos Guimarães? Nós temos, Elias, ao longo dos anos, a gente tem uma média de 5 a 6 eventos. Sim. Estamos indo, né, 13º ano de temporada, então esse ano a gente tem uma programação com 5 eventos. Sempre em locais, né, com potencial turístico, com potencial com visual bonito, de contato com a natureza. Essa primeira experiência que a gente tem de asfalto em Chapada dos Guimarães, que é a nossa casa, a nossa sede, né? Nascemos ali, ela tem uma parte turística, porque ela vai passar nos paredões ali do Morro dos Ventos, enfim. Então ela também, por ser asfalto, mas ela norteia uma parte da cidade, vai até o Morro dos Ventos, aqueles paredões lindos, e também passa pela Praça Dom Unibaldo.
Quer dizer que as pessoas... Mas elas vão fazer o circuito várias vezes? Porque são 21 quilômetros? 21. Pois é. Ela sai de onde? Onde que é a largada? A largada é na Praça de Eventos da Chapada, ali na Praça do Festival. Do festival. Aí sai... Vai, chega lá na BR, chega na aí BR, entra lá no Morro dos Ventos, desce, faz aquele contorno lá, volta, sobe. E vai sentido Mirante. Sentido Mirante. E volta. E aí retorna, aí chega... Mas aí já dá 21 quilômetros? Já dá 21. Passa na praça. Sim. Da Dom Vunibaldo. E termina novamente. E termina na praça. Largada e chegada na praça. Termina lá na Praça de Eventos. Isso, na Praça de Eventos. Sim. E a premiação, qual que é a premiação? A gente busca, né, como empresa, como marca, a gente sempre buscou proporcionar uma experiência para o atleta em termos de qualidade. Então, você tem um material, a gente não tem premiação nos nossos eventos. Sim. A gente tem uma entrega assim, de qualidade. Um kit, Esse é a nossa premiação. E a premiação é celebrar, né? Contato com a natureza, superação. Esse é o nosso produto principal como premiação. A gente preza pessoas de todas as idades, então por mais que o nome seja forte, Ultramacho, começou com uma característica de um evento difícil, ao longo do tempo a gente atende todos os perfis, né? Todas as idades. Sim. Esse é um pouquinho do nosso caminho que a gente tem trilhado aí. Mas não temos premiação em dinheiro, nem nada. Todos ganham troféu aos ganhadores e medalha incluso para todos os participantes. É mais como se fosse no sentido de confraternização. De celebração, confraternização. Porém, de uma forma bastante profissional. Né? Com entregas, suporte, hidratação, alimentação, segurança, né? Esses respaldos todos que um evento tem, a gente tem isso com muita qualidade. Tem quantos inscritos, por exemplo, nessa agora? Nossos eventos giram em torno de 1.200 atletas. O maior, 1.900 e o menor, 1.000. Esse agora a gente está com uma previsão de 1.300 pessoas. Sim. 1.300 atletas e 100 crianças. A gente tem um evento para criança no sábado. Eles vêm esse evento especificamente, ele está vindo pessoas de 8 estados e 40 municípios no total. 8 estados? 8 estados. De onde eles vêm? Vem de gente de longe? E de fora do país também? Já tivemos, quando fizemos em Campo Novo do Parecis, na aldeia Salto Belo, tivemos atletas do Uruguai, Argentina e Paraguai. Sim. Então, a gente tem um alcance muito legal dentro dos eventos do Centro-Oeste, dessa característica de trilha, somos os maiores em número de atletas. Do Brasil também, quando a gente olha essa característica, a gente está muito bem posicionado. A primeira corrida, como é que foi? Qual foi o número de participantes? A primeira corrida foi ali no Cochipó do Ouro. A gente teve, se eu não me engano, me falha a memória, 28 atletas. Já foi um bom começo, né? Foi um bom começo, 28 atletas. Né? Há uma filosofia que diz que nada começa grande. Exatamente. Né? É preciso ter espaço para... Estamos aí há 13 anos e aprendendo, crescendo. Né? Acho que a gente ainda está engatinhando pelas oportunidades que temos de contemplar esse estado, né, com o nosso propósito de unir o esporte, turismo e a aventura, né, turismo de aventura. Então, a gente tem muita coisa para explorar ainda. Ao longo desse tempo, nós exploramos 13 municípios. Né? Alguns a gente até não tem mais condições de ir em função da infraestrutura. Capacidade de serviço, hotelaria, isso acaba nos limitando um pouco mais. Mas é porque aumentou o número de participantes. Aumentou o número de participantes, E essas regiões acabam que não adequam, né? Não tem capacidade de atendimento. Neste sentido, é importante aumentar o número de participantes? Vocês acham que dá para chegar lá a 5 mil? Aqui em Chapada, chegar a 5 mil participantes, por exemplo, ou fica meio inviável? Uma prova de asfalto, como essa que nós estamos fazendo, acredito que dá para aumentar um pouco mais. Sim. E que a gente mantenha a nossa qualidade. Agora, nas provas de trilha, não. A gente já está no limite, no limite operacional. Porque tem espaços, Elias, que realmente trilheiros, assim, não. Então você não tem um fluxo, você não tem essa capacidade, né, de vazão ali dentro da trilha. Termina não atendendo, exatamente. Né? E aí causa um problema reverso. Exato. Em vez de você olha até aquele, tem um monte de gente participando, mas não vai dar um retorno legal. Exato, né? exato. Além disso, você trabalha em outro ramo ou não? Você atende especificamente a essa agência, a esse trabalho? Sou um dos sócios, né, e organizadores do Ultramacho. E também tenho um trabalho
de consultoria dentro do Grupo Matos, sim, como grupo de marketing. Voltado hoje basicamente nesses dois negócios. Você já havia dito no começo. Basicamente esses dois. Esses dois negócios aí, que toma todo o tempo da vida. Todo o tempo, né? Agora, vocês têm também um propósito ecológico. Sim. Né? Qual a orientação que vocês dão para os participantes, as pessoas que vão seguir por trilhas, por exemplo, passar em meio a essa natureza exuberante, que é preciso ter muito cuidado? Além do cuidado, né? Então a gente vai para a trilha, você precisa exigir um planejamento, você tem que ter calçado adequado, o kit ele te proporciona itens, né? Que conversam com a prova. Então a gente busca entregar para o atleta, conscientizar e evangelizar esse atleta que está indo para a natureza, que a preparação começa antes do evento, né? Então, como a gente tem aumentado muito o número de presentes, de atletas, muitas pessoas desconhecem, atletas em início, desconhecem as necessidades que a gente tem dentro da natureza. Primeiro, o respeito, que você falou, então a conscientização. Então, a gente trabalha com essa pegada ecológica, de sustentabilidade muito forte. Materiais, itens que a gente pode, do kit, que são presentes para a gente fornecer aos atletas. Então, conscientização, esse trabalho de informação mesmo, né, sobre a presença na natureza. O atleta recebe todas as informações com antecedência. Por exemplo, o calçado. O calçado é de fundamental importância, porque Chapada, por exemplo, tem lugares que tem pedras soltas, né? Como é que você vai correr ali? É preciso, o tornozelo precisa estar protegido, né? Tornozelo. Tornozelo, joelho, né? Um torção ali, já viu, né? O que pode acontecer. Vocês fornecem o calçado ou o atleta já vai sabendo? Ele tem essa consciência. A gente tem um trabalho de comunicação, né? Dentro das nossas redes sociais. A gente tem um vídeo briefing, onde a gente filma a grande parte de todas as modalidades, né? As provas, por exemplo, lá em Chapada, uma das provas características nossa é o Sentapua, que é uma prova de nível difícil, é uma das mais difíceis que temos. Nós temos uma prova de 7, 14, 21 e 42. Então, você tem um nível de altimetria em função da Chapada, um sobe e desce, você está dentro do mato, você vai passar por áreas de pedra, escorregadias, como você disse, então um calçado adequado, com gripe, que a gente fala, né, é fundamental. Então, a gente, ao longo de toda a comunicação do evento, a gente gera essas informações sobre calçado, alimentação, cuidados, responsabilidade com a natureza. Então, a gente tem um trabalho muito forte de comunicação dentro das nossas redes, dentro dos nossos ativos, que a gente informa e educa o nosso público. Para um circuito assim, o ideal seria roupa, não sei, seria roupa leve ou não? Ou você tem que ter algo assim um pouco mais pesado justamente para passar por alguns momentos. Não, roupa leve, roupa de corrida. Mas calça comprida, por exemplo? Não, depende da ocasião. Mas existem calças hoje específicas para corrida que atendem, né? Mas a gente tem um número pequeno de adeptos a esse. Mas é mais o short mesmo, a camiseta a gente fornece, né? Uma bermuda de compressão, um tênis adequado. A corrida ela é muito democrática, né? Sim. Por mais que seja na natureza também, ela ainda é um esporte democrático. Quanto tempo demora uma corrida de 11 quilômetros? 11 quilômetros, um atleta vencedor faria em 47 a 50 minutos na natureza, que você tem um nível maior de obstáculo. Sim. Mais ou menos nessa faixa. E aquele que foi para participar, que foi na pipoca, quanto tempo demora? O dia todo? A gente não tem pipoca, Não, e aí, pipoca é forma de dizer, né? Mas assim... esse é o público que a gente privilegia muito, Elias, e reverencia. Esse eu acho que a gente, às vezes, homenageia muito mais o último colocado do que o primeiro. Perfeito. Porque a gente tem perfis, tem pessoas que vão em contato com a natureza, que vão se socializar, que vão meditar, que vão agradecer. A gente tem muito público com esse perfil. Então, a gente celebra muito esse último colocado. Assim, o evento para todo para receber o último colocado. Maravilha, muito bom. E é uma energia, né? Uma agitação, uma vibração muito importante, porque dentro dos nossos desafios da natureza, eles são muito mais difíceis que do asfalto. Então,
o que a gente vende no final do dia, no final, é a pessoa ao cruzar o pórtico, o Elias ao cruzar o pórtico, fala assim, eu posso mais. Sim. Eu consigo mais. Eu acho que é isso que a gente deixa como um legado aí em todo evento, né? O esporte deixa muito isso. Existem casos de pessoas que passaram por uma situação de saúde complicada e aí quando vem, ela percebe que está curada e ela vai comemorar, ela fala, agora eu vou me libertar, vou participar dessa corrida, algo nesse sentido? Com certeza. Quando a gente une a natureza, né? Você tem momentos ali que você está desfrutando, às vezes até de isolamento dentro da natureza, dentro da trilha, paisagens. Nós temos inúmeros casos, centenas até, de pessoas que eram envolvidas com droga, pessoas que estavam com depressão, uma série de problemas, distúrbios que encontram no esporte, encontram na natureza um refrigério, assim, né? Uma nova orientação para suas vidas. Então, a gente tem milhares, assim, milhares não, mas centenas de casos que a gente tem atletas com isso e com certeza é um ambiente propício para isso. O evento, ele acolhe muito bem, a gente tem uma característica, a gente fala da família Ultramacht, a gente se diferencia dos outros eventos, você percebe isso pela energia, pelo acolhimento, né? Pela equipe pronta ali para te servir. Diferente de muitas provas, eu participo de outras provas, outros eventos, e a gente tem isso também através de feedbacks, de pesquisa, o quanto o evento ele é diferenciado assim, em termos dessa energia, desse acolhimento que proporciona, né, uma motivação, uma superação, uma mudança ali de ritmo ou de propósito de vida. Sim. Isso me faz lembrar o caso de um amigo meu que aos 46 anos ele infartou. E ele tinha a vida bem desregrada, tal. Jogava um futebolzinho, essa coisa toda, mas sabe aquele pessoal que o cara vai lá, joga um futebol, corre bastante, coisa e tal, 2, 3 vezes da semana, mas aí a turminha logo em seguida, ali mesmo já tem uma lanchonete, alguma coisa, uma cervejinha bem gelada, né? Destrói tudo. Toda essa execução. Toda a preparação já foi destruída, né? E aí ele infartou e a coisa ficou complicada, né? A partir quando ele voltou com uma outra cabeça e foi participar de corridas. Ele fez, inclusive, a corrida de Reis, todos os anos, chegava essa coisa toda. A situação dele era bastante complicada, mas ele conseguiu se reverter. Ele faleceu com 60 anos, tinha 46, viveu mais 16 anos nessa luta. Nessa mudança também de vida. De comportamento e tudo isso, uma nova visão para a vida, né? É claro que as pessoas não precisam ter esses problemas assim para ter uma nova visão para a vida, né? Como é que é o atendimento médico? Vocês fazem atendimento médico? Temos assim, nós temos uma estrutura que a gente conta na base com ambulatório, com médico, a equipe de enfermaria, temos em média 3 ambulâncias em determinados trechos do evento, quando é em trilha, temos a motolância, bombeiros, né, e equipe civil, bombeiros também no trecho. Basicamente esse é o nosso plano de segurança. Temos também, a gente sempre alinha com o Siopaer, né, por trabalhar em áreas de complexidade, às vezes de acesso, com esse alinhamento com o Siopaer, que é um grande parceiro nosso também, numa eventual necessidade. Estão ali prontos para nos ajudar também num caso de remoção, uma coisa mais complicada. O helicóptero está sempre ali acompanhando? Não, é mais em caso de acioná-los mesmo. Né? Tive um Mas problema. ele já fica por ali. A gente sempre emite, né, o comunicado, o ofício de onde estaremos, as devidas localizações, para que eles estejam alertas, né, numa eventual necessidade, estejam prontos aí para nos apoiar e nos servir. Pois mas eles já não ficam ali por Chapada mesmo? O helicóptero já não desce em algum lugar em Chapada? Qualquer tem coisa? Tem os pontos ali de pouso, né? Sim. Mas a base do Sindacta é aqui ali tem uma base da aeronáutica. Da aeronáutica. Né? Ali no caminho, ali perto da Escola Buriti, por ali entra à direita. Passou o Buriti, entra à direita ali no caminho. Aí eles ficam por ali. Aí fica bem fácil. Não, mas o helicóptero ele fica na base aqui no Siopaer mesmo. Quanto tempo demora? Caso tenhamos que acionar um helicóptero, quanto tempo demora de Cuiabá até ali? Não sei te precisar agora. Né? Não sei. Não dá nem meia hora, né? Eu acho que não. Porque a linha reta... linha reta...
Já aconteceu assim de algum perrengue nesse histórico? Já. E aí, tivemos como é que se atendimento. resolveu? Graças a Deus a gente teve capacidade de atender, né, diante da distância onde estávamos, mas assim, casos de quebrar a perna, torção, a gente tem muita torção. Casos de... mais torção e... torção basicamente, quebra alguma coisa, um dedo, alguma coisa assim, tem esse nível de atendimento e de suporte. Porque dependendo do espaço, né? Algumas vezes algum corte, né? Queda também com a mão, caiu numa pedra, tropeçou, pega alguma coisa, tem uma queda, você tem alguns ferimentos na mão, tem esse tipo de risco, né? Eminente dentro desse ambiente e dentro do que a gente faz. Sim. Vocês também trabalham, você falou, a pessoa tem que estar bem alimentada, mas também vocês fornecem algum tipo de alimento quando a pessoa sai, quando a pessoa chega? Sim. Então, como é que é esse alimento? É líquido, é sólido? Nós oferecemos aos atletas, né? Então temos café, água, isotônico, energético, isso na parte líquida, né? Temos chá, temos kombucha, temos uma variedade de líquidos assim para a parte de hidratação. Em parte de fruta a gente tem 4 tipos de fruta: banana, mexerica, maçã. Oferecemos essa variedade também de frutas. Temos parceiros com macarrão hoje nos eventos, doces, né? Açúcar, um pé de moleque. Então a gente sempre tem. O açúcar é para o final ou para o começo? No meio, no início, no meio, a gente tem sempre esses pontos com essas entregas. Mas é aconselhável, por exemplo, ingerir o açúcar? É algo que tem açúcar? Sim, a gente tem, dependendo da quantidade do volume, você dá uma oxigenada ali nele, né? É energia, né? Carboidrato ali na reta final, o açúcar ele vai muito bem. Dá um up. Uma bebida, né, que às vezes as pessoas não associam ao esporte, mas ela é super... São os refrigerantes de Coca-Cola, né? Por exemplo, um que a gente oferece no evento, principalmente no meio ali para a reta final, onde dá aquele gás, a cafeína. Sim. Isso é muito usado em todo tipo de corrida. Legal, né? Mudou muito, né? Porque no passado as pessoas diziam... Condenavam, né? E a gente percebe agora que o condenável era que a gente fazia. Oferece, a gente tem essa... Eu me lembro dos conselhos. Você treinava, aí o professor, o mestre dizia assim, 30 minutos sem tomar água. A nossa hidratação... Hoje você fala assim, meu Deus, eu sobrevivi, eu passei por esse tempo. São as transformações, principalmente nas orientações, né, médicas, nutricionais, elas têm mudado muito. Porque eu faço karatê há muito tempo e quando eu comecei lá, que eu tinha 16 anos, tinha essa conversa, né? Sim. Eu me lembro das pessoas dizendo, não, lá em tal lugar assim, se o cara toma água, ele leva uma surra de faixa, pegava a faixa... Mudou bastante. Ainda bem que esses absurdos não existem. E dentro da corrida, esse plano, principalmente de hidratação, ele tem que ser muito bem eficaz, né? É muita gente... Então, a capacidade de servir e atender todos ali no momento rápido e com essa variação de líquidos também é fundamental. Sim. A gente oferece também um carboidrato em gel para todo atleta, isso é composto dentro do kit, então ele já tem isso presente dentro do material dele que ele possa utilizar dentro da prova. Qual é o tamanho da equipe de vocês, de trabalhadores? Hoje nós trabalhamos uma equipe própria, né, da empresa, somos em 5 e nos eventos a gente chega a 80 pessoas. Sim, vocês contratam outras empresas? A gente contrata, né, uma base que já trabalha conosco muito mais, são temporários, né, são os freelas. Muitas equipes de educação física, de faculdade, que já trabalham conosco há algum tempo. Até porque é um laboratório para professor de educação física. Com certeza, é uma oportunidade muito grande. A gente é um circo da aventura, a gente fala assim. A gente se estabelece, Elias, em vários lugares, às vezes sem estrutura nenhuma, né? E de lá levanta uma cidade para um evento de 2 dias
trazendo toda essa infraestrutura que a gente oferece, né, principalmente na natureza, para as pessoas. Então, assim, temos uma estrutura provisória de tenda, banheiro, temos muita coisa inflável, sem necessidade de energia, gerador, enfim, montamos uma alimentação para toda a equipe, né? Então, você realmente... A gente tem um comportamento, né, como se fosse um circo mesmo. Sim. Aonde que vocês foram buscar essa informação? Você esteve em algum lugar fora de Mato Grosso? Como é que foi? Várias referências, né, de outras empresas que iniciaram, foram pioneiras no Brasil. A gente, no início, também teve muito conhecimento e respaldo da Associação Brasileira de Aventura, né? Também tivemos a validação do certificado do ISO, né, no processo de operação nossa turística, que trouxe também muita bagagem e conhecimento sobre como operar, né, em grande público e principalmente na natureza. Então, a gente vem sempre aprendendo, inovando, buscando sempre trazer conhecimento, né? E a gente fala de evangelizar esse atleta que vai para a natureza. Pois é isso que eu queria entender. O que seria evangelizar um atleta que vai para a natureza? É você trazer toda a informação e conhecimento do que ele precisa, do que ele vai encontrar. O Elias vai fazer uma prova agora de 10, 21 quilômetros. Você vai encontrar dentro dos nossos canais de comunicação toda a informação. A gente vai passar, se tiver um perigo, Elias, a gente vai estar lá filmado. Esse é um ponto de perigo no trajeto X, no caminho tal, você vai encontrar, você vai se deparar com isso. Então, a gente trouxe muita informação que a gente cataloga isso para deixar isso disponível, para que você possa olhar. Diferente de uma corrida de asfalto, normalmente, uma corrida em trilha você tem que ter um planejamento muito maior. Por onde você vai passar, a sua hidratação, de quanto em quanto tempo você vai se hidratar. Então, existe toda essa capacitação que o atleta ele precisa ao longo do tempo, do desenvolvimento dele como... Dependendo do tamanho do trajeto, da distância, ele vai precisar se preparar melhor do que somente uma corrida rápida ali na cidade, né? Onde ele tem acesso mais fácil à água ou qualquer outro tipo de necessidade que ele tenha. Então, na natureza, você precisa estar mais atento a essas configurações da prova, do ambiente, né? Dos equipamentos que são requisitados, são aconselháveis. Sim. As pessoas hoje, elas não estão muito assim, interessadas em ler, por exemplo, em acompanhar. Nem sempre estão interessadas em se instruir para participar. Acontece de chegar alguém para participar da corrida e não está sabendo de nada? Com certeza. Com certeza. O que você falou é notório. O que se fala para essa pessoa? Esse é o reforço, assim. Onde vai buscar o kit? A gente faz um baita material. Temos um hot site, temos site, tem vídeo, tem todo um arsenal de comunicação, mas as pessoas ainda, é o que o senhor falou, desinformadas ou falta de intenção, principalmente aquelas que vão no bando. Eu e você estamos participando da prova, tem um amigo nosso que tem interesse de ir, porque nós estamos indo, ele vai no embalo. Se junta. Esse que é o que dá trabalho. Esse vai dar problema. Vai dar trabalho, porque ele vai chegar lá sem informação nenhuma. Sem informação. Tem provas nossas que é obrigatório o atleta levar o seu equipamento de hidratação. Sim. Então, você precisa aportar, no mínimo, um recipiente de 500 ml. Sim. É obrigatório participar da prova. Tem provas de 21 e 42, a gente exige também atestado médico. Obrigatório, né? Te dando capacitação e validação da sua aptidão de esforço mínimo ali que a gente exige. Então, a gente tem muito atleta que chega no evento ou sem a camisa obrigatória do evento, sem número de peito, ou sem chip, ou principalmente sem o equipamento de hidratação. Sim. E aí volta, tem que se virar para pegar. Sim. Se não conseguir, não entra. Não entra. É uma obrigatoriedade. Provas de 10 km para cima, na natureza, a gente tem essa obrigatoriedade. A pessoa tem que, você falou, ela tem que passar por um médico primeiro? Para 21 e 42 é necessário, obrigatório, um atestado médico. Um atestado médico. O Elias está apto aqui para atividades de endurance, né, de média e alta intensidade. Aí quais são os testes que no consultório que o cara tem que fazer? Ele tem que passar por teste de coração, tudo isso, de esteira, né? Eletrocardiograma, tudo isso são exigidos, né? Sim, para essas modalidades, principalmente 42, né? Certo. Isso a gente começou, a gente foi pioneiro nessa cobrança. Grandes provas no Brasil e no mundo já exigem isso, é uma prática, né? Então, é um recurso, né? Uma documentação para participar. Agora, e caso o cara consiga lá um atestado fajuta lá? Tem. Tem bastante. Tem gente que
tendo a oportunidade, né? Nós já pegamos atestado de validade de um dentista validando a participação de um atleta sem capacidade nenhuma, né? O cara... né? E aí? E aí, volta para casa. Volta para casa. Tem que ser rigoroso. Tem que ser rigoroso, né? Porque a gente é segurança, né? Segurança exatamente. Em primeiro lugar. As pessoas entendem esse rigor? Entendem. Sim. Elas podem achar um pouco burocrática, mas é para elas, né? Para a segurança delas, para a segurança do evento, para a tranquilidade. Porque a gente já está num ambiente na natureza. Então, um ambiente que a gente não controla. Clima, animais, uma série de empecilhos ali, ou de obstáculos, né? Não empecilhos, mas obstáculos que teremos que contornar, né? Então, e aí a gente precisa desse esforço além do normal, além de um asfalto. Então, na natureza você tem uma altimetria, você tem toda uma diferente da regularidade. Então, por isso, você precisa exigir essa capacidade do atleta. Em Chapada, acontece de vez em quando de estar ocorrendo a prova e, de repente, desce aquela neblina assim, fecha tudo? Já. Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. Lindo, Nós tivemos um evento em 2019, um ano antes da pandemia, em outubro de 2019. O sábado, um sol, uma prova de bike, mountain bike, aquele sol estalando pela manhã, e no domingo você não enxergava nada, as pessoas ficaram perdidas no estacionamento. Sim. Então a gente tem, a Chapada tem o seu enigmático, tem seus encantos. A gente espera isso para o próximo domingo. Fim de semana agora estava assim, estava bastante... Estava nublado, né? E aí depois começou... Bastante cerração, né? Domingo à noite, por exemplo, a cerração aumentou e ficou aquela garoinha. Chapada é especial, né? Ela dia cedo muda tava correndo água assim nas ruas. A gente tem essa expectativa. Correr assim em Chapada é muito bom, é muito bom, gostoso. Né? Ela tem 4 estações no mesmo dia. Né? Exatamente. Tem chuva, tem neblina, tem sol, aí dá nuvem. E aquela friaca, às vezes. Aquela friaca, né? Isso é muito bom. Vamos fazer um intervalo agora e daqui a pouco a gente volta falando sobre esse assunto super especial e instigante para você aqui no Boa Noite, Elias Neto. Até daqui a pouco. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Eu mando aquele abraço para você que nos acompanha em todo o estado de Mato Grosso, por meio das nossas emissoras, você que nos acompanha no YouTube e também pelo Facebook da TV Cidade Verde. Nós estamos conversando aqui com Marcos Vinícius Castro Alves, falando sobre a vida ao ar livre e correndo, né? Aliás, qual que é o percurso dessa maratona aí de 42 quilômetros? Sai de onde para onde? Essa ela acontece em outubro, dentro do evento do Sentapua. Sentapua é uma homenagem à Força Aérea, né? Uma expressão da aeronáutica, da Força Aérea na Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial. Que vai com tudo, vai para cima, né? Tem isso aí. A gente tem essa tradição por estar na natureza, a gente sempre busca se apropriar das regiões, da linguagem. A gente usa muito a linguagem borora dentro da nomenclatura dos nossos eventos. E o Sentapua, como foi a primeira meia maratona, foi um dos eventos pioneiros nossos, é o maior evento nosso. Ele aconteceu pela primeira vez ali na região mesmo da base aérea da aeronáutica, dentro de Chapada dos Guimarães, o Sindacta, se eu não me engano, o Sindacta 2. E a gente usou, por realizar o evento ali, a gente trouxe a nomenclatura fazendo uma homenagem à Força Aérea. Sim. Esse evento, ele ocorre tradicionalmente, Elias, há 10 anos, 11 anos agora esse ano, em Chapada dos Guimarães, no mês de outubro. E essa prova da maratona, ela sai ali, próximo ali ao... Esqueci agora o nome. Deu um branco. Deu um branco aqui no nome. Sindacta, não. Não, ali dentro do hotel ali do... Lá no Penhasco. No Penhasco, desculpa. No Penhasco, ela sai ali da região do Penhasco, ela vai ali para a região do Atimã, e aí faz toda aquela parte que conecta com o Sindacta ali, por ali. Sim. Que a gente fala do Matinha. Então faz toda essa parte. Tem a Cachoeira da Matinha. Isso. Essa é o nosso trajeto maior, que é a maratona. Passa na pousada do parque, passa por dentro do Parque Nacional, uma parte. Então o percurso dos 42 ele sai dessa região. Tem gente que para na cachoeira e fica por lá? Muita gente, muita gente. Nós temos, né, também como
uma força, né, que a gente busca escolher a localidade, a região, é que tenham essas oportunidades. Sim. Do atleta ele se refrescar, ter esse contato mais próximo com a natureza e principalmente com a água, né? Sim. Então, grande parte dos nossos eventos, ele tem essa... a gente busca... Essa festa, né? Essa festa, sem dúvida nenhuma. Isso, né? faz parte do Tramacho. Mas você fazem homenagens, assim, a nomes da história, né? Isso. Agora, por exemplo, a homenagem a quem? A Maria do Carmo. Maria do Carmo. Uma exploradora uruguaia. Do Carmo Rego de Melo. Isso. Sim. Ela é uruguaia. Uruguaia. O que aconteceu assim? A gente vem ao longo dos anos assim muito mais do que corrida. A gente fala assim, a gente não faz corrida. Como é que a gente pode criar um ecossistema que eu promovo o turismo, que eu promovo o esporte, que eu promovo uma rodada sobre meio ambiente, negócios, cultura de Mato Grosso? A gente se posiciona como um produto mato-grossense que tem o papel, Elias, de levar o mato-grossense a conhecer lugares que provavelmente ele não conheceria. Sim. Então, a gente se apropria dos pontos turísticos, né, locais com potenciais turísticos, e realiza os eventos nessas localidades para fazer que o Mato Grossense e o mundo conheçam o Mato Grosso. Né? Então, além desse propósito, a gente vem incorporando, vem agregando mais conhecimento. Né? Então, a gente está falando de exploradores, de aventura. A gente trouxe para a temática de 2025 uma jornada dos exploradores. 5 eventos, a gente homenageia 5 exploradores que tiveram alguma contribuição, algum legado para o estado de Mato Grosso, né? E a gente homenageia eles ao longo da temporada. Cada evento tem um homenageado. Você se lembra quais são eles? A gente começou com Arne Suckdorf. Arne Suckdorf. Agora tem a Maria do Carmo. O terceiro evento é o coronel britânico Percy Fawcett, que esteve no Mato Grosso, na região do Roncador, em busca de uma cidade perdida. E se perdeu? E se perdeu. Não se sabe dele, Não se sabe dele, ainda é uma incógnita, né? Tem essas origens, ou os indígenas, enfim. Essa é uma história pouco conhecida no nosso estado, né? E que inspirou o filme Indiana Jones. A partir dessa história, teve inspiração para o filme. Nós temos o Barão de Langsdorff, o evento 4 do Sentapua, e fechamos o ano com Van der Stein. São 5 exploradores que te trouxeram dentro das suas áreas ali, deixaram de bravura. A gente traz, assim, atitudes e comportamentos. Além de homenageá-los, a gente tem o amor à natureza. Aqui a Maria do Carmo, a gente traz atitude. Tem a descoberta. Enfim, a gente traz uma série de além da corrida, traz toda essa roupagem, essa temática, fazendo com que o público conheça um pouco mais sobre o estado, sobre a origem, né? Como que a gente... Sim. Alguns desses ainda estão vivos? Não, nenhum vivo. Né? Nenhum vivo. O Van der Stein, ele em que época que foi, você se lembra? O Van der Stein, no início do século, se eu não me engano, ali, até 1920, alguma coisa. Sim. Agora, tem um detalhe aqui. Você está aí se preparando para um novo desafio. Isso. Que é sua primeira ultramaratona em montanha. Em montanha. É você quem vai fazer? Eu vou fazer. Sim. E aí vai ser onde isso aí? Isso é em Passa Quatro, Minas Gerais. É uma prova chamada La Mission. Uma prova muito técnica, né? Então, assim, vivenciando isso, sendo um dos sócios organizadores, você precisa também buscar referências e também precisa viver esse mundo, né? Esse universo. Eu venho fazendo, né, provas de maratona nos últimos anos e coloquei esse desafio, fazer uma grande prova, um grande desafio, que é esse La Mission. Em Passa Quatro vou fazer 55 quilômetros, passa ali pela Serra Fina toda, então você corre grande parte do trecho dentro por cima das cristas das montanhas. É um evento de nível muito difícil. Muito elevado, né? Muito elevado, com profissionais ali, com atletas, mais uma autossuficiência, né? Que é a essência do trail runner, né? Que a gente fala de corrida em trilha. O atleta, ele se vira, ele tem hidratação, comida, tudo aí é por conta dele. E bota na sua mochila, há necessidade de usar o bastão, capacete, enfim. É mais técnico, né? Sim. Então, essa prova, ela tem distâncias de 15, 35, 55, 80 e 120. Você vai fazer 55. 55. Você já fez alguma nessas mais curtas ou não? Curta já fiz de 21. Também lá em Ultra... Eu já fiz ali em São Bento do Sapucaí, em São Paulo, que tem uma outra prova conhecida, que são região também montanhosa, que muitos eventos esportivos eles se concentram naquela região ali. São Bento do Sapucaia, São Bernardo não é... Esqueci agora a cidade aqui.
Assim, agora, Campos do Jordão. Campos do Jordão. Ficam ali naquela região montanhosa, que muito evento de bike, muito evento de corrida em trilha, o clima ajuda. Né? Isso. Aqui você tem que ter um nível de equipamento bem mais elevado, né? Mais técnico, corta-vento, segunda pele, anorak, você precisa ter um tênis, né? Um outro tendo um segundo tênis, enfim, você tem um equipamento mais extenso aí, reserva. Esse é um grande desafio aí, porque estou em preparação já. Mas vem cá, você 55 quilômetros, até quantos quilômetros que a pessoa corre? Ela corre os 55 quilômetros ou não? Você mais anda do que corre? Como é que é? Como é uma prova de montanha, você tem muita caminhada. São 4.000 metros de desnível positivo, né? Então, você como se fosse subindo ao longo da prova toda 4 quilômetros, né? Então, não tem como correr todo o tempo, né? Você tem partes que você escala, tem partes que você anda. Que você cai. E você Então, é algo mais... Dentro da corrida em trilha, você não tem essa pegada tanto do que a gente fala na corrida em asfalto, do pace. É o seu ritmo médio, que as pessoas hoje estão muito vidradas com isso. Qual que é o seu pace, qual que é o seu ritmo. Lá já tem uma outra configuração, né? Uma outra dinâmica da corrida. É lá onde filho chora e mãe não vê? Com certeza. Chora e chora muito. Chora muito. Tem que levar muito lenço para chorar. Se não estiver preparado, vai sofrer. É uma prova que tem até 19 horas para concluir. E caso não conclua em 19 horas? Aí é cortado. Existem as provas, né, os tempos de corte. Então, provas acima de 21 quilômetros hoje já exigem muito isso das organizações. Às vezes o atleta não está preparado e não tem a nota de corte. Provas nossas como o do Ultramacho, a gente largou 7 horas da manhã. O atleta foi chegar quase 2 horas da tarde. Isso que eu perguntei naquele começo. Então, se a gente não tem essa corte aí, a gente privilegia o último colocado, mas provas distantes, se não tiver nota de corte, mas você até tem esse impacto. que chegou 2 da tarde foi aplaudido ainda? Foi. A operação está toda montada para receber. Para esse fim. O time está morto lá, mas estamos de pé ali para aplaudi-lo, recebê-lo e celebrar com o maior prazer. Por que essa paixão por esse tipo de trabalho, que é diferente e, evidentemente, não é nada fácil, né? Eu acho que, assim, tanto eu quanto os meus sócios, a gente tivemos na nossa infância, acho que uma proximidade muito grande com a natureza. A gente gosta disso. Além da corrida, nós temos operação de canoagem, então isso nos coloca em contato com a natureza através da água também. E a gente tem a certeza que esse ambiente, né, essa conexão na natureza, com atividade física, ela traz uma paz, ela traz uma endorfina e dá um prazer muito grande, né, para o atleta. E você vê uma pessoa se superar, uma pessoa dar uma revigorada, ela se conectar ali com ela mesma, porque a corrida faz com que isso, né, durante determinado tempo a gente fique focado ali e consiga trabalhar muita coisa mental ali, uma saúde mental que é muito bem utilizada naquele momento. Você trabalha muito bem isso, né? Quando bem preparado e bem focado, você acaba tendo esse combustível que é o foco, né, hoje. E essa paz, enfim. Eu acredito que, além desse apego que temos, tivemos essa influência, proporcionar isso para as pessoas, né? Com exercício físico, uma coisa que gera saúde e que tem contato com a natureza. E além do contato com a natureza, você tem todo um ecossistema que é envolvido e que se encaixa ali, né? Você gera fluxo turístico para as cidades, você gera renda para uma série de... Então, é uma coisa grandiosa. Que a gente... todo um processo, né? Exatamente. Muito obrigado pela sua presença aqui. Boa sorte lá também, né, nos 55 quilômetros e com todo esse trabalho aí em contato, em comunicação com a natureza. Né? Obrigado, Elias. Nós somos a natureza, né? A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. Um grande abraço. A gente se vê sempre de segunda a quinta aqui na TV Cidade Verde, de 19 às 20 horas. Abração, gente. Tchau.